Oi, gente, eu sou a Aline. Sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje trouxe para vocês as 5 perguntas mais feitas sobre ciência de dados para a minha pessoa. Porque se vocês não sabem, na verdade vocês não sabem porque eu não falei, eu sou cientista de dados e espero que vocês gostem. Então, a primeira pergunta que sempre me fazem sobre ciência de dados é: devo saber programação? Essa pergunta eu tenho uma resposta, assim, que talvez vocês não vão gostar muito, que é basicamente sim e não ao mesmo tempo. Aí, por que disso? Essa posição de cientista de dados, ela é muito nova no mercado brasileiro. E eu só posso falar do mercado brasileiro para vocês, porque eu nunca trabalhei pro exterior, apesar de eu já ter trabalhado em empresas que são globais. E por conta disso, as atribuições, elas variam muito de empresa para empresa. Então, o que eu acho? Com as atribuições que a gente tem, que seria executar modelos estatísticos ou até fazer alguma análise que seja mais simples, o jeito mais eficiente da gente conseguir fazer isso é usando alguma linguagem de programação. Por exemplo, você quer fazer uma análise, saber mais ou menos o ticket médio dos meus clientes. Você pode até conseguir fazer isso pelo Excel se sua base for pequena, mas se ela começar a ter, por exemplo, mais de 1,5 milhão de linhas, você não vai mais conseguir fazer essa análise por Excel. Então, esse é o primeiro porém e o primeiro ponto que eu acho que é uma motivação para você aprender uma linguagem de programação, porque a gente não costuma trabalhar com poucos volumes de dados. O outro ponto, que aí seria o meu por que não, né, não aprender programação, é o seguinte: nas posições mais iniciais, por exemplo, quem é mais júnior ou quem está no estágio, eu entendo que a programação não é estritamente necessário, porque você não pode cobrar de uma pessoa que está vindo de outra área, né, encarando a posição de júnior, ou um cara que acabou de se formar, a saber a programação, tipo, em sua totalidade. Mas você pode cobrar essa mesma pessoa a saber os conceitos básicos de programação, que aí seriam, por exemplo, a lógica de programação em si e a sua própria sobrevivência quando você escreve códigos, né? Tipo, você conseguir ler o código de outra pessoa e entender minimamente o que aquele código está fazendo. Mas é óbvio que para um cara que é pleno, um cara que é sênior, aquele cara que quer ser especialista, ele precisa ter domínio da linguagem de programação, né, gente? Não tem como você ser um cientista de dados numa posição sênior sem saber programar. Aí fica complicado. Mas, assim, realmente o meu ponto é nessa questão de, para as posições que eu vejo como posições de entrada, se eu estivesse contratando, eu não ia ver tanto a falta de programação como um empecilho, porque eu entendo que se você estiver numa empresa em que você tem um time sólido de ciência de dados, você vai conseguir treinar essa pessoa para adquirir esses conhecimentos direto no mercado, sem que ele precisa vir pronto com esses conhecimentos dos estudos deles. Vocês conseguiram entender, né, eu acho. Bom, a próxima pergunta é: qual formação eu devo ter para ser um cientista de dados? Gente, essa pergunta todo mundo me faz. E assim, a resposta para ela é simples. Muito simples, mas as pessoas... Você pode ouvir por aí outras coisas, mas eu tô falando a realidade para vocês. Não existe uma formação específica para você se tornar cientista de dados. Então, na minha experiência, eu já encontrei diversas formações. Vocês podem ver por aí que as pessoas vão falar: os estatísticos são as melhores pessoas para cientista de dados. Mentira, gente. Eu sou formada em estatística. É assim, eu sei que na minha graduação inteira eu aprendi muito sobre modelagem, né, aprendizagem de máquina, etc. Mas eu não acho que é algo que, tipo, outras pessoas não podem aprender. Então, por isso que eu penso. E repito, não existe formação específica para você se tornar um cientista de dados. Então, eu já encontrei estatísticos, físicos, matemáticos, engenheiros, cientistas da computação, e eu até já encontrei uma pessoa que era formada em oceanografia trabalhando como cientista de dados. Todo mundo tem chance nessa área. Mas um ponto de atenção é que eu acredito que é realmente mais fácil para uma pessoa que já tem uma formação de exatas virar cientista de dados, mas isso não é uma regra. Próxima pergunta:
quais são as ferramentas que a gente mais usa? Bom, gente, basicamente, as ferramentas que eu vejo no mercado, que as pessoas mais usam em ciência de dados, em linguagem de programação, seriam o Python e a linguagem R ou R, se você preferir falar em inglês. Essas duas linguagens são as mais utilizadas e eu diria que a Python é a que verdadeiramente é a mais utilizada aqui no Brasil. Outra linguagem que é muito interessante que vocês aprendam e pode dar uma base muito legal para os seus conceitos de programação é aprender SQL, que basicamente é uma linguagem que é usada para trabalhar com bancos de dados. Então, eu acho que se você tiver esse combo de Python e SQL ou RSQL, você tá com 70% aí, 80% do conhecimento que um cientista de dados precisa. Uma outra ferramenta que a gente também usa é a questão do Git, que é ter um versionamento de código. E tem um outro ponto, né, que a ciência de dados, ela tem basicamente dois campos, duas áreas de trabalho aí que você pode estar, né, que é a ciência de dados mais comum, né, e a ciência de dados mais voltada para Big Data. Aí eu posso até gravar um vídeo para vocês explicando o que é Big Data, vou falar resumidamente para vocês o que é basicamente você conseguir trabalhar com um grande volume de dados, hein? Você ser extremamente escalável. Se esse é o que você quer saber das ferramentas, essa área de Big Data, eu também já usei o Spark, juntamente com a linguagem Scala, e o PySpark. Então, também seriam outras ferramentas interessantes de se aprender. Então, próxima pergunta. Devo ter um portfólio? Olha, a ideia do portfólio é uma coisa muito legal, porque é onde você vai se mostrar publicamente, né, na internet, você vai vender sua imagem, você vai se mostrar como profissional. Então, ele é um lugar que é basicamente a sua propaganda para o mundo externo, né? É onde você pode conseguir visibilidade, não só dos cientistas de dados aqui do Brasil, como dos cientistas de dados lá fora. Portfólio é uma coisa muito importante do meu ponto de vista. E tem um outro ponto que é muito legal, que com um portfólio você vai ter que aprender sobre uma linguagem de programação, se você não sabe, e sobre versionamento de código, porque para você conseguir atualizar lá o seu projeto, você também tem que aprender um pouquinho de Git. Então, assim, é uma ideia muito interessante você realmente criar o portfólio aí de projetos. Mas, na questão de alocação no mercado ou recolocação, nesse ponto, da minha experiência, meu portfólio é um lixo. Não tem nada no meu portfólio, porque eu fui aprender Git muito tardiamente, até um arrependimento meu. E isso nunca foi um problema para eu conseguir emprego ou conseguir me recolocar. Então, se você for pensar nesse ponto de vista, aí eu não acho que é uma coisa, assim, que faz diferença. Mas, minha visão é que, assim, você tem que enxergar essa questão de ter um portfólio como algo muito maior. Não tem que pensar, por exemplo, eu quero ter um portfólio para me desenvolver as minhas habilidades, entendeu? Para eu ganhar visibilidade no mercado. Tem que ser algo além. Não sei se vocês conseguiram entender o que eu quis passar, mas espero que sim. Outra pergunta que também me fazem assim demais. Devo fazer mestrado ou doutorado para entrar nessa área? Essa é uma outra parte que eu acho assim bem polêmica. Primeiro, tem dois pontos aqui. A área de ciência de dados, ela é muito diferente da engenharia de software. Na engenharia de software, eu já vi vários casos de pessoas que às vezes estudam só pela internet, não têm graduação e conseguem se alocar no mercado, porque são realmente boas e, assim, não acho que tem nada de errado nisso. Mas na área de ciência de dados, eu já até citei em outro vídeo, inclusive, se você quiser assistir, é o videozinho aqui que eu vou pôr aqui no cantinho do Datacamp, vale a pena. Que eu nunca vi nenhum cientista de dados ser contratado porque ele tinha um monte de curso aí da internet e não tinha nenhuma formação. E além disso, né, o segundo ponto, que a área de ciência de dados, ela envolve assuntos muito complexos. Não são fáceis de entender, você precisa de muito estudo para conseguir
absorver todo aquele conhecimento. Então, existe realmente uma valorização dos recrutadores em pessoas que têm mestrado e doutorado. Se você tem um mestrado e doutorado, basicamente, na visão do recrutador, é que você tem mais especialização. Então, eles realmente acham isso importante na área de ciência de dados. Sim, eu tenho uma opinião minha, que eu posso até falar pra vocês, que é basicamente assim. Eu, por exemplo, não sou o exemplo disso. Eu não fiz mestrado e doutorado e eu não tenho pretensão de fazer. Eu até pensava muito nisso no passado, mas hoje em dia eu percebi que do jeito que eu quero criar a minha carreira, não faz sentido pra mim fazer isso. Então eu vejo mais ou menos assim, se você realmente é uma pessoa que tem interesse de dar continuidade na vida acadêmica e tal, acho super legal você ir correr atrás do que você quer e fazer um mestrado e doutorado. Mas se você é uma pessoa que, como eu, você pode até querer continuar estudando, mas você não vê tanta necessidade de vincular os seus estudos com a academia, aí eu acho que não tem por que você fazer isso. No momento eu tô fazendo uma pós-graduação, que não é nem na área de ciência de dados, e assim, pra mim tá sendo suficiente e até agora o meu currículo está ok. Tive problemas pra me alocar no mercado. Mais uma pergunta, e é a pergunta bônus. E eu devo aprender inglês para entrar na área de ciência de dados. A minha opinião sobre isso é que depende muito para onde você quer levar a sua carreira. Esse é o primeiro ponto. E a outra questão é mais relacionada a estudos. Então vamos lá, vou escrever melhor para vocês esses dois pontos. O primeiro ponto depende muito de onde você quer levar a sua carreira, porque é o seguinte: se você tem interesse de sair do Brasil, de trabalhar no mercado brasileiro, eu já tive experiência em algumas empresas brasileiras em que eu não precisava usar meu inglês pra nada, assim. Se esse é o caso, dependendo da empresa que você tiver, talvez você realmente não precise aprender. Agora, se você tem interesse em, por exemplo, trabalhar com estrangeiros ou trabalhar, né, no exterior, ganhando em dólar, etc. Aí, obviamente, você vai ter que aprender inglês, porque é importante, até pra você conseguir se comunicar, né, com essas pessoas. Tem um outro ponto que eu ia falar em relação aos estudos. Muitos estudos aí que você precisa fazer, provavelmente você vai achar mais literatura em inglês e mais conteúdo em inglês do que em português. Então, assim, se você ficar refém só do português, isso às vezes pode acabar te complicando. Você não vai conseguir entender os conteúdos que existem na internet. Até essa foi uma das motivações para eu começar esse meu canal, porque realmente é difícil encontrar conteúdos mais voltados para dados em português. Mas, assim, a resposta final da minha opinião em relação ao inglês é que sim, é importante. Apesar de talvez em algumas empresas você nunca usar, é um conhecimento que eu penso que é além do trabalho, sabe? É um conhecimento que você pode usar no seu lazer, é um conhecimento que você pode usar para estudar ou para, não sei, conhecer outras culturas, sabe? É muito além da carreira de ciência de dados, então acho que é importante. De qualquer forma. E é isso, gente. Se vocês tiverem dúvidas relacionadas ao assunto, por favor, postem aqui nos comentários. Eu vou adorar responder as dúvidas de vocês. Eu espero encontrá-los no próximo vídeo.